Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então hoje nós vamos iniciar nossa 6ª aula do curso de Fundações. É um dos temas mais fortes na área central do Brasil, que é dotado de solos que têm coesão, ou seja, segurança suficiente para se fazer escavações manuais. Os tubulões podem-se utilizar máquinas para escavar o fuste, mas sempre tem que descer alguém para escavar a base. Não se consegue ainda um projeto de um equipamento que alarga a base. Nós temos alargadores de base, mas no máximo 1,40 m e deixa sujeira no fundo. Ou seja, tem que descer alguém para limpar a base. Esse tema, como eu mostrei, está aqui no capítulo 9 desse livro, a parte de tecnologia, projetos e cálculos. Os senhores receberão, depois da prova de tubulões, para o projeto, um programa excelente de cálculo de tubulões. Muito bem, definição, aqueles que estão anotando. Também queria avisar a todos que estão nos vendo pelo YouTube que existem outras aulas já filmadas sobre tubulões. Então,
ao estudar essa matéria, recomendo ver não só essa aula de hoje, como as outras. Definição. Tubulão é uma fundação profunda. Gostaria que alguém me dissesse qual é a definição do grupo de fundações chamada profunda. Alguém? Quatro vezes o diâmetro. Ou, se for retangular, o menor lado da base. Por exemplo, tubulão raramente se faz retangular, às vezes se faz em falsa elipse, que a gente ovaliza o tubulão para poder encostar ele mais perto da divisa. Porque geralmente os pilares de divisa vêm na divisa mesmo, mas a fundação não pode passar para o vizinho. Portanto, a possibilidade é de ovalizar a base. Quando a base for oval, que é chamada de oval, mas é uma falsa elipse, é o lado menor que sempre comanda, o lado B. Muito bem. Então, tubulão é uma fundação profunda, pouco esbelta. Ou seja, o diâmetro do fuste normalmente é maior do que 60 para poder descer alguém dentro. Nós temos poceiros mais magrinhos que descem tubulão e furam tubulão de 55 até 50. É um pouco desconfortável porque ele tem que trabalhar com a lata entre as pernas, mas é possível. Mas o ideal é um tubulão que tem o fuste acima de 60. E não tem limitação. Pode ter 3, 4 metros de fuste, depende do tubulão. Então, é uma fundação profunda, pouco esbelta, onde sempre está previsto a descida do homem no seu interior para executar ou limpar. Nós vamos ver daqui um pouco que a escavação manual é bem melhor do que a escavação mecânica. Mas há uma pressão enorme, eu diria até um lobby dos fabricantes, criando problema para a escavação de tubulões a céu aberto manualmente. Não tenha dúvida, é a melhor escavação. A nossa empresa mesmo, que é a Infrasolo e a Fundex, acaba entrando nesse esquema de pressão por causa da velocidade de escavação. Nós temos umas 4 máquinas para furar tubulões. Não é hélice contínua. É a mesma que faz taca escavada, só que desce alguém, né, para limpar e abrir a base. Nós vamos ver slides. O poceiro, que é uma pessoa experiente, quando ele desce escavando, ele vai te dizendo tudo sobre a geologia. Porque o engenheiro geotécnico tem que descer no tubulão. O ideal seria 2 vezes, mas uma só é possível. Mas antes de descer, ele conversa com uma pessoa experiente que está lá escavando. Ele avisa, doutor, camada mole, pedra ou... A pergunta dele é se tiver camada mole, não desce. Não, depende da camada mole. Se a camada for muito mole, ela vai fechar o tubulão. Se tiver água, não é possível fazer tubulão. Se bem que, com SPT acima de 14, 15, um solo duro, é possível escavar com bomba submersível até uns 4 metros para baixo. Em solos moles, às vezes, tendo resistência suficiente, você pode descer. Mas precisa tomar cuidado. Nós mesmos executamos mais de 50 mil tubulões.
Eu, pessoalmente, desci mais de 12 mil tubulões, com tubulões de até 37 metros de profundidade. Nunca tivemos problema, mas tem que se tomar cuidado. Eu vou detalhar isso depois nos slides. A trinca do fuste é perigosa. Descendo aqui, examine se tem trinca no fuste. É perigosa. Trinca na base geralmente não mata. E tem muito mais efeito psicológico do que realmente a segurança. Morre mais gente tomando choque, cortando o pescoço em serra circular, caindo de andame, do que em tubulão. Tubulão tem um efeito psicológico. Mas, olhando para o tubulão com um olhar científico, acaba esse problema. A gente vai examinar a geologia. É um excelente aprendizado. Não é botar o dedo lá na ferida. Muito bem. Então, tubulão é a fundação profunda. Essa é a condição. Pouca esbelta. Essa é a condição. Na qual está sempre prevista a descida do homem no seu interior. Muito bem. Já que desce alguém para limpar, abre uma base. Às vezes nem precisa de abrir a base, porque a área do fuste já serve de base, mas abre pelo menos 10 centímetros de base. Eu tinha falado isso na outra aula, que se você tem um tubulão de 60 centímetros, a área dele vai dar 0,28 metros quadrados. Se você paga R$10 para o poceiro alargar 10 centímetros e gastar R$10 de concreto, não se arma base de tubulão. Tubulão, como estacas em geral, 99% não precisa ser armada. O ferro que se vê aqui é simplesmente o ferro de ancoragem do tubulão no bloco. A ancoragem calculada pode ficar com 1 metro só, não é bom. É bom pelo menos de 2 a 4 metros. Muito bem. Veja bem, com R$20, você praticamente dobra a área, ou seja, vai dobrar a segurança das fundações, gastando somente R$20. Portanto, a pessoa não deve descer só para limpar, deve descer também para abrir a base. Muito bem, nós podemos classificar os tubulões de acordo com uma série de fatores. Alguma dúvida até aqui? No fundo, é a melhor fundação que tem. Quais são as condições para executar? Acima do lençol freático. É possível executar abaixo da água, mas aí tem que usar comprimido. Aí ele pode ser a melhor fundação para aquele caso, mas é caro, demorado, cheio de imprevistos e pode ser perigoso. Mas grandes pontes se faz com ar comprimido em tubulões. Ou usa máquina que perfura, tipo Virt e outras, corta a rocha lá embaixo, dentro da água. Mas aforante disso é ar comprimido. Então, é o melhor tipo de fundação, porque ele pode quase que pegar cargas ilimitadas. É só aumentar a base, vai aumentando a base. Eu sei que deve existir tubulões mais pesados que esse, mas o tubulão mais pesado que eu fiz foram para 6.000 toneladas. Num tubulão. Se eu tivesse que fazer estaca, eu ia fazer umas 10, tinha bloco, etc. Né? Então, 6.000 toneladas a carga em um tubulão. No Banco Central eram 9.000 toneladas, naquelas colunas do Banco Central.
em um único tubulão. Muito bem. Então, dependendo do custo da escavação, do preço da mão de obra, fundação em tubulão, desde que haja segurança, e nós vamos discutir bem isso, é a melhor delas. Pois não. Eu não ouvi a pergunta, mas qual é? É muito raro, só se a obra parou no meio do caminho. O que ele está perguntando, qual é o seu nome? Se ao escavar um tubulão, encontra o outro. Já escavado, ou mal escavado, ou com a modificação de projeto, se encontra outro. Dependendo da situação, você pode incorporar, senão entra com o martelo rompedor e quebra. Normalmente se encontra a base. O fuste você teria que sair raspando. Há possibilidade de você aproveitar um tubulão velho, mas toma cuidado. O engenheiro ou o encarregado tem que descer para receber a base. Nós descemos uma vez. E olha aí uma recomendação especial. Eu acho que a gente nunca teve nenhum problema nesses 50 mil tubulões, porque, ou talvez sorte, porque sempre dizíamos, eu ou o meu filho, no tubulão mais próximo de uma sondagem que eu tivesse na mão. Vamos supor que eu tivesse uma obra com 5 furos de sondagens, a gente divide a obra em zonas geológicas. E antes de definir finalmente a profundidade e o solo, nós fazíamos um tubulão se transformar em pesquisa. Por exemplo, tubulão número 15 para 600 toneladas, terreno bom com SPT de 30 a 15 metros, iria dar uma base, possivelmente, de 5 metros de diâmetro. O que eu recomendo fazer? Furo o tubulão até a profundidade prevista e depois mais 2 vezes o diâmetro da base para baixo. Se a base tem 5 metros, recomendo muito, ao lado da sondagem, faça pelo menos 2 vezes abaixo da base, em termos de profundidade, uma pesquisa. Aí você desce lá embaixo, examina o terreno todo que vai sustentar a sua obra. A possibilidade de problema é quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, você tem uma obra com 2 furos de sondagem, antes de definir tudo, você divide a obra no meio, por zona geológica, e desce próximo, com laudo de sondagem analisado. Fala, olha, se a sondagem estiver certo, a 15 metros vai ter uma areia siltosa dura, amarela. Às vezes você não encontra 15, vai encontrar 16. Estima mais ou menos o diâmetro da base e desce de 1 a 2 vezes. Porque aqui vai acontecer a ruptura, se der o azar de ter uma ruptura. Muito bem. Só para citar um caso, eu esqueci o nome do aluno que fez a pergunta. Delfonso. Aqui na quadra 208, tem um prédio, aliás, muito bonito, que tinha uma piscina em cima. Debaixo da piscina a carga era bastante alta e o terreno meio ruim. Essa obra foi paralisada, ficou muitos anos paralisada. Então, como o terreno era fraco e a quantidade de pilares era grande, não teve jeito de fazer um tubulão só para cada pilar. A solução foi fazer uma base de 8 metros, descarregando nela 4 fustes. Mas tinha uma delas prontas. Muito bem.
nós incorporamos o novo projeto, descemos fizemos, olha que quando a gente fez a base, encontramos um pedaço de base executada, concretada. Tinha tábua, botina, terra, lama, embaixo dessa tal base, ou seja, o engenheiro geotécnico não desceu, ou o encarregado não desceu para receber a base. Portanto, a gente desce 2 vezes. Acharam a botina, mas não tinha pé dentro, nem ossada. Então, se desce 2 vezes. O engenheiro desce pelo menos uma aqui. Depois, o encarregado experiente vai ver se está limpo, etc. Mas muito bem, então, está aqui os tubulões, a gente pode classificar esses tubulões. Conforme o método de execução. Agora, depois disso daqui, nós vamos entrar no cálculo e no projeto de fundações por tubulões. A escavação manual normalmente se faz com sarilho. 2 recomendações. O eixo dele, pelo menos, tem que ser metálico. Antigamente, se usava sarilho com eixo de madeira. Se não engraxasse bem e tal, esse eixo, de vez em quando, ele ia comendo e quebrava, né? A pessoa podia despencar. O melhor é o que é usado hoje, é sarilho de aço com catraca, de tal forma que se alguma coisa acontecer com quem está em cima, ele não volta, a catraca não volta. E para aqueles principiantes, ou quem tem fobia, primeiro quem tem fobia não desce, não deve descer, mas pode usar um cinto de segurança. E tome cuidado com o engenheiro de segurança do trabalho. Eles vão exigir 1000 itens totalmente desnecessários. Tome cuidado, eles morrem de medo de nunca descer num tubulão. Então você, com a sua inteligência, tem que mostrar para ele que algumas coisas pode até piorar, como uniforme, etc. Você quer matar um poceiro, é botar o uniforme nele. Normalmente eles trabalham nus. Por quê? Troca de calor muito grande, ensopa, você desidrata o poceiro, e etc. Né? Há alguns casos raros, nós não sabemos bem, não há uma troca de ar aqui suficiente para manter o nível de oxigênio legal. Só nesses casos é que você deve usar um compressorzinho para ventilar. São raríssimos casos. Basta jogar uma lata de cal virgem, que o cal reage com o monóxido de carbono que ele produz e transforma em oxigênio. Se por acaso o poceiro que é mais experiente disse, olha, doutor, está faltando ar, se você não for uma pessoa acostumada e forte, é melhor não descer, porque pode dar dor de cabeça. Se der dor de cabeça por falta de oxigênio, senta lá e espera, não suba cansado. Ou se subir, sinta segurança. Se bem que não é raro encontrar um poceiro trabalhando a 20 metros, fumando. É um terror. Então você chega lá, está aquele cheiro de cigarro danado, ou o camarada está com um quimba na orelha, fumando lá dentro do tubulão. Não, essa história de que mais profundo é 1 grau, nada disso. Também não. A própria lata, ela renova o ar, né? Porque ele sobe e desce a lata, tá?
não há essa preocupação, nem aumenta. Normalmente é mais quente, porque quem trabalha lá é forte assim igual a você, um pouquinho mais forte. E transfere muito calor, desenvolve muita energia. Então, muito raramente. Quando você vai furar, por exemplo, tubulão perto de posto de gasolina velho, o tanque pode ter furado. Aí ele joga gasolina, não é bom. Se sentir algum cheiro de gás, joga um jornal com fogo dentro, que ele queima todo o gás. Não é bom descer, antes de fazer isso. Mas são coisas que a gente sofre fazendo. Como eu te falei, já disse até com o fiscal de trabalho para ele ver que não era um bicho papão. O canáriozinho coloca lá dentro, né? Se ele Não, mas não mata o canário, não. Muito bem. Então, nós temos escavação manual, escavação mecanizada. É lógico que se eu tiver um tubulão relativamente raso e com a base boa, vou levar todo mundo para descer no tubulão. Normalmente descemos 6 ou 7, a gente dá uma aula sobre a geologia, é muito bacana. É uma experiência fantástica, né? Depende, porque às vezes é muito profundo, o que não tem problema nenhum, mas quem não tem experiência pode ficar meio apavorado, né? Mas não tem problema nenhum, pode descer à vontade. Como eu disse, o que eu disse, mais fundo, eu pessoalmente, foram 37 metros, 12 andares para baixo, não tem problema nenhum. E a preferência é descer em tubulão estreito, não muito largo, porque a corda normalmente distorce, a corda é fabricada torcida, então você põe o peso, ela começa a te rodar, então a gente tem que usar o pé na parede para... A gente para no meio, examina o terreno, continua descendo e tal, mas usa o pé para se posicionar. Aliás, outro caso muito interessante que não me sai da memória. Nós fizemos a sede do DENIT, todo mundo conhece. Tinha 800 tubulões de 6.000 toneladas. Tinham 11 engenheiros fiscais. Aí mandaram um japonesinho, que é muito meu amigo hoje, ir fiscalizar os tubulões. O tubulão tinha 32 metros de profundidade, um fuste de 2 metros de largura. Cabia 400 metros cúbicos de concreto em cada um. E esse japonesinho, coitado, nunca tinha descido um tubulão. Mas ele não podia afinar, porque ele era fiscal, veio de São Paulo e tal, e eu desci, botei 2 sarilhos e descemos junto. Eu vi que esse japonês começou a suar tanto, começou a ficar apavorado, mas honrou a firma, chegou lá embaixo. Lá embaixo nós tínhamos preparado, na base, que era uma base do tamanho dessa sala, o meu engenheiro era assim, um pouco mais espirituoso, botou um buquê de rosas, bateu bom ar no tubulão e tal. E foi aquela risada, porque tinha 3 ou 4 pessoas lá embaixo, a hora que o japonês desceu. Aí ele subiu e tal, ficou viciado em tubulões, é lógico, sem flor e sem perfume. Antes, é claro. Não foi preciso. O japonês segurou. Muito bom, foi uma experiência para ele, que eu encontro com ele em congresso e tal, ele se lembra desse fato que foi fantástico. Ele nunca tinha tido a chance de descer num tubulão. Muito bem, então nós podemos ter escavação mecanizada. Máquinas escavam o tubulão. Essa tipo caminhão, em cima de esteira e tal, ela escava o caminhão, o tubulão. Que tipo de empuxo, alguém por gentileza, que vai estar ali na interface solo-fuste? Qual é o empuxo? Metade da classe ativa e a metade passiva. Vamos lá, como é que o tubulão é escavado?
Tem uma broca, uma hélice curta de 2 metros, não é contínua. Escava, tira a terra e joga. E aí? Ativo, por quê? Frouxou o solo. É o melhor ou o pior? Você preferia ter uma fundação na situação ativa, passiva? Ela aumenta o empuxo lateral, a resistência por atrito lateral e tal, que no tubulão é desprezado, só pela base, né? Eu já até respondi isso em outra aula. Muito bem, então eu tenho escavação manual ou mecanizada. Hoje em dia, por uma questão de prazo, nós escavamos o fuste com máquina, depois alarga a base manualmente. O ruim da escavação com máquina é que ela escava, nem te diz se tem trinca, se tem solo ruim, se tem pedra solta, coisa assim, que o poceiro te avisa. Então, a máquina fúria a gente desce. Lógico, ilumina bem o tubulão e vai descendo devagar, examinando trincas. O único perigo de um tubulão, trincas no fuste, né? 5 metros de terra fica difícil de desenterrar uma pessoa. Se bem que quase ninguém morre enterrado em tubulão. Alguma dúvida até aqui? Muito obrigado. Então, aqueles que estão anotando, eu posso ter uma escavação a céu aberto. Alguém poderia me dizer qual é a condição reinante dentro de uma escavação a céu aberto? Em termos de pressão. Alguém está me dizendo aqui que quanto mais desce, a pressão aumenta mais. Por que aumentaria? Coluna de ar? Sim. É muito pouco, né? A diferença é imperceptível. Nós estamos acostumados a sentir variações de pressões maior do que essa. Então, você tem razão, aumenta um pouquinho por causa do peso da coluna de ar, mas não chega a ser o problema. Em geral, a pressão aqui dentro é atmosférica. Então, em qualquer ponto aqui, a pressão é atmosférica. Essa é a condição para ser a céu aberto. Agora, eu posso ter uma escavação chamada submersa, debaixo d'água. Essa submersa ele vai ficar comprimido ou totalmente submerso? Totalmente submerso. Ainda não é ar comprimido. Então, se eu tenho um lençol freático que não seja assim tão forte quanto um lago ou mar, é possível escavar alguns metros debaixo do tubulão com bomba submersível. Agora, se não for escorado o tubulão, olha, gente, não há processo, não existe escoração de base.
Ah, porque tem uma base enorme. A maior base aqui na nossa cidade foi feita pelo professor Dirceu, que era o papa da Fundações do Brasil. 16 metros. 16 metros. Essa sala tem 8, 2 salas. Então, era um gigante de base. Não há como escorar. Às vezes, quando o poceiro é novato, a gente põe umas escorinhas de madeira só para efeito psicológico, porque são milhares de toneladas. Se isso descer, não tem escora que segura. Mas o fuste dá para escorar com cambota de aço ou manilha de concreto. Então, debaixo d'água é possível escorar com manilhas de concreto ou cambota de aço com bomba submersível. Então, trabalha de dia, às vezes se deixa a bomba ligada o tempo todo e vai escavando. Mas, quando eu saturo o terreno, o que eu perco de muito importante, debaixo d'água, o que uma argila perde? Qual é seu nome? Walter. Walter. Perde a coesão. Qual a parte da coesão que ele perde? Walter. Alguém se lembra? Sucção. Então, debaixo d'água, lembra. Pode perder muita resistência, então toma cuidado. Tem que ser em solo duro, em solo coesivo duro, SPT 15, normalmente suportam escavação bombeada sem problema. Em terceiro lugar, escavação a ar comprimido. Ainda é bastante utilizada. Nas nossas pontes aqui, foram todas utilizadas tubulão com ar comprimido. Copie esse numa página inteira, que eu vou fazer um croquis bem grande. Bom, se você, por exemplo, tem o fundo de um lago ou de um mar, ou um lençol freático muito forte, uma das possibilidades é aplicar ar comprimido dentro do tubulão. Eu tenho um tubulão aqui de 20 metros e aqui vamos supor que eu tivesse 10 metros debaixo d'água. Qual seria a pressão da água aqui embaixo? 10 vezes 1, 10 toneladas, né, por metro quadrado, que dá 1 quilo por centímetro quadrado. Então, eu posso tirar essa água, injetando aqui, tampando e dando uma pressão de 1 quilo, essa água volta para cá. Porque ela só entrou porque tem 1 quilo por centímetro quadrado empurrando ela. Então, a técnica do tubulão ar comprimido é comprimir o ar de tal forma que a água fique na parede. A gente desce, ela tem um filtro, um filme de ar na parede. A água está ali, na parede. Não escorre, mas está na parede. Então, uma das possibilidades é fazer o tubulão ar comprimido, ou estaca cravada metálica, ou estaca escavada rotativa, etc. O que se faz na realidade? Vou baixar a lâmina aqui, porque senão não cabe no quadro. Com o batistaca em cima de flutuadores, crava-se estacas metálicas ou de concreto no fundo do mar ou do lago. Se for a seco, melhor, não precisa dessa plataforma. Coloca aqui, faz de aço uma plataforma grande. Muito bem. Em cima dessa plataforma, coloca-se uma campânula. Eu vou mostrar tudo isso em slides. Coloca-se uma espécie de panela de pressão chamada campânula a ar comprimido, que vai aparafusada num tubo de aço ou num tubo de concreto. Se for um tubo de concreto, essa parede aqui que tem uns 20, ela tem um chanfrinho para aumentar a câmara de trabalho da pessoa.
essa campânula, que é uma panela de pressão, ela tem uma câmara, uma anticâmara e uma câmara, que é tudo isso daqui, olha. Então, tem uma anticâmara e uma câmara. Ela é fechada por uma tampa chamada escotilha. É uma tampa, escotilha é o tipo de portinho ou tampa que veda a pressão. Tem uma borracha, ela fecha. Então, aqui existe uma escotilha por onde 2 homens vão entrar aqui para dentro. Então, eles entram, fecham essa porta, e essa câmara e a anticâmara ainda tem um tubo de descarga, chamado cachimbo, com 2 escotilhas. E tem um tubo de alimentação chamado cachimbo de concretagem, também com 2 escotilhas. Muito bem. Calculado essa profundidade, eu sei qual é a pressão que eu vou ter de ar para tirar essa água daí de dentro. Então, eu tenho um tubinho que alimenta a anticâmara, um tubinho que alimenta a câmara, manômetros de controle, que normalmente deve vir de um pulmão. É muito comum, trabalhos assim, porcos, mandar você fazer uma ponte lá no interior, sei lá, do Amazonas, só com um compressor de ar. Exija e não desça no tubulão que não tiver um reservatório grande, né, de aço ou qualquer coisa, um reservatório grande que é capaz de te manter respirando por 1 hora se o compressor pifar. Senão, pode dar embolia e a doença descompressiva. Né? É muito ruim isso. Além de doído, é muito desagradável. Então, aqui tem um pulmão, nós vamos ver slides disso tudo, que pode manter por 1 ou 2 horas. Aqui sim, o compressor, que vai manter automático, ele mantém a pressão, tem válvula termostática, de tal forma que ele mantém a pressão constante. Muito bem, montado esse esquema, 2 operários experientes entram na anticâmara, fecha e começa a subir a pressão lentamente. Se algum encarregado seu, depois, mais experiente, resolver descer rápido ou subir rápido, não deixe. Tem um tempo para que o gás carbônico, o oxigênio e tal, entre na circulação e saia. Então, eu já vi e já tive casos de pessoa muito experiente que desce e sobe rapidinho. Isso faz mal para a saúde depois de muitos anos, tá bom? Muito bem, e não desçam em obra que não tenham pulmão, nem autorize executar a obra só com compressor. Porque se der um vazamento aqui, eu preciso descomprimir a pessoa. Então, isso é pressurizado até o ponto onde essa pressão é necessária, ou manômetro aqui dentro, ou alguém avisa, batendo no ferrinho, que a campana é de aço. Então ele avisa, olha, pode descer. Então abre essa escotilha e um deles desce na corda com o baldezinho e começa a escavar aqui embaixo. Muito bem. Ele escava aqui embaixo, o solo sobe, vem por aqui ou num guinchinho elétrico, numa cordinha, aí o de dentro abre a escotilha, avisa para o de fora, abrir a escotilha, enche o cachimbo de terra ou solo, o de fora avisa, olha, vou abrir a escotilha, essa terra desce. Muito bem. Terminada a escavação, o processo é inverso.
se coloca o concreto, que é lançado sem vibrar, sem espalhar, sem nada. Do mesmo jeito, o caminhão de concreto, a bomba encosta aqui, ele abre a escotilha, avisa para o de fora, que está lá dentro, desculpa. Abri a escotilha, enche de concreto, fechei a escotilha. O de dentro, abri a escotilha, não abre a de fora, e etc., até chegar o concreto aqui. A ferragem é colocada num cachimbo longo que tem aqui, de 2 metros. Do mesmo jeito, esse cachimbo tem 2 escotilhas. Coloca o ferro, bate e tal, e a pessoa arma o tubulão para concretar. Isso não se faz num dia, né? E a pessoa tem uma tabelinha dos bombeiros, da marinha, que você tem que cumprir tantas horas de trabalho, tantas horas de descanso, etc. Então, isso leva um tempo. Desativou, ou seja, a campândula vai descendo junto com o tubulão. Então, normalmente, se faz um pescoço de 2 metros, e ele vai escavando até ela encostar ali na plataforma. Encostou, sai todo mundo, desativa, enche d'água, concreta mais 2 metros de tubo, ou solda, e continua escavando até chegar no terreno duro. É um trabalho perigoso, engarrancha, trava, né? Pode lastrear, botar peso em cima para ver se desce, perde ar por aqui. Então esse ar está aqui, fica borbulhando, perde ar, isso não é bom. Você é militar, não é? Sabe quais são esses 2 fenômenos, embolia e doença descompressiva? Pode explicar uma delas? Pode escolher. Lei de Boyle, né? Lei de Boyle, isso. Porque quando você desce, o ar é comprimido e você respira, por exemplo, 6 litros no seu pulmão, ele é retido e ele transforma em 3. Pela pressão atmosférica em torno de 20 metros, acontece isso aí. Então ele comprime, a cada 3 metros ele reduz a 2. Então, na subida vai ser a mesma coisa. Se você subir rápido, você tem 6 litros dentro do pulmão e ele vai expandir 3 vezes mais. Então ele vai o quê? 3 vezes 6, 18. Então, se subir rápido, ela vai sair por todas as camadas dos poros e as saídas. Muito bem. Você mergulha? Parabéns, eu também. É muito bom. Eu acabei mergulhando porque eu reforcei fundações de ponte. Depois, um excelente esporte. Mas muito bem, qual é o seu nome mesmo? Lindomar. Lindomar explicou, é bem isso daí. Você coloca um operário ou você mesmo sob pressão, que vai aumentando devagarzinho essa pressão. Ora, essa pressão vai fazer com que o ar adsorva no sangue. Quando você compra aquela maldita Coca-Cola, o que eles fazem? Pressionam o gás carbônico. Então, o gás carbônico, em bolhas muito pequenas, é dissolvido no mosto da Coca-Cola. Tanto é que, se você abrir a Coca-Cola rápido, ela faz o quê? Ferve. Porque a bolinha aumenta de volume. Então, nós estamos a 1 quilo, a 2 quilos por centímetro quadrado, lá embaixo, é o que ele falou, seu ar, né, fica reduzido por volume, e ele entra na circulação sanguínea e começa a circular, entra no osso também. Então, ele fica circulando aquele sangue com microbolhas de ar. E se por acaso, essa é uma regra básica de mergulhador, encontrou um tubarão lá embaixo, conversa com ele. Se subir rápido, morre. Porque o ar todo sai pelos alvéolos, expande e enche o pulmão de sangue, etc. Ou uma bolinha dessa entra numa veia capilar, porque vai diminuindo o tamanho, ela obstrui. A bolha de ar obstrui, você fica sem oxigênio no cérebro e morre. Por isso que a melhor forma é voltar rapidinho o camarada para dentro da campândula, se der uma zebra, e recomprimir ele.
Para isso existe as câmaras de descompressão. Quando se mergulha muito fundo, tem que ter umas 50 metros. Você entra e vai ser comprimido. Para aquela bolha diminuir de volume, porque senão ela vai te fechar uma circulação sanguínea. Então o processo é mais ou menos esse. Tem uma tabela rigorosa para descer, uma tabela rigorosa para subir, para evitar doença descompressível, embolia e etc., que é muito ruim. Mas aqui vai uma outra recomendação para os homens. Se por acaso você estiver numa obra que não tem um descompressor, primeiro não vá. Mas o pessoal manda uma tal injeção que te alivia a dor da descompressão. Porque é muito doído, eu nunca senti, mas conheço gente que já. Você passa 3 dias sofrendo. Não, aos meus amigos homens, não tomem a tal injeção. Ela tem efeito colateral para homens muito ruim. Sofra lá 3 dias, geme, chora, mas não tome essa tal injeção que é o anestésico para dissolver essa bolha e tal. Isso faz um mal danado por outras razões. Muito bem. Esse tipo de fundação é muito usado para pontes. Lago, mar, a ponte Rio-Niterói. 35 metros de lama d'água, 30 metros de terreno. Então, o pessoal trabalhando a 70 metros de profundidade. Ele pode trabalhar no máximo 1 hora e descansar 4, 5, para ir soltando aquela carga de nitrogênio que está dissolvido lá, devagar. Vai soltando devagar até zerar. Se ele ficar muito tempo mais profundamente, aí o ar entra no osso e precisa de mais de 1 dia para sair devagar. Tanto é que não se voa depois de um mergulho. Tem que esperar o ar sair todo, porque se você sobe, é pressurizado ou descomprimido, isso fica muito ruim. Alguma dúvida até aqui? Então, Walter? Os 3 métodos de escavação do tubulão, segundo as condições da escavação. Primeiro. A céu aberto, né? Céu aberto, que é o melhor, mais barato, mais rápido. Com ar comprimido, né? Ar comprimido e o submersa. Escava com pressão atmosférica, mas com bomba. Alguma outra dúvida? Muito bem, nós vamos ter uma prova agora, eu vou liberar, porque a partir da próxima aula nós vamos começar a aprender a projetar e executar tubulões. Bem tranquila, né? Passo a passo. Vamos fazer um break de 10 ou 15 minutos, em seguida a primeira prova. Muito bem, o pique está alto. De qualquer forma, muito obrigado, e a próxima aula então é projeto e execução de tubulões.